Imagine um país onde cada parede tem o retrato de um homem que você é obrigado a adorar. Um lugar onde sorrir no momento errado pode custar a sua vida. Onde uma simples oração pode te levar à prisão e condenar toda a sua família junto com você. Esse país existe. Seu nome é Coreia do Norte. Uma nação que carrega a palavra democrática no título, mas que vive sob a ditadura mais fechada e controladora do planeta. Hoje, vamos mergulhar no coração desse regime, entender como ele surgiu, por que ele sobrevive e o que ele revela sobre o poder, o medo e a fé humana. Para entender a Coreia do Norte, precisamos voltar ao fim da Segunda Guerra Mundial. Quando o Japão se rendeu em 1945, a Península Coreana, que vivia sob domínio japonês, foi dividida em dois blocos. O Norte, sob influência da União Soviética, e o Sul, sob a dos Estados Unidos. Do lado norte, surgiu um homem chamado Kim Il-sung, um líder militar que havia lutado contra os japoneses e que rapidamente se tornou o rosto de uma nova revolução comunista. Apoiado por Moscou, Kim Il-sung assumiu o poder em 1948 e fundou a República Popular Democrática da Coreia. Um nome bonito, mas vazio. Desde o início, o regime foi construído sobre a base do Partido Único, da censura e da obediência absoluta. Em 1950, Kim Il-sung tentou reunificar o país pela força, invadindo o Sul, e isso desencadeou a Guerra da Coreia, um conflito devastador que deixou milhões de mortos e separou para sempre as duas metades da península. Quando a guerra acabou, o Norte se fechou completamente para o mundo. O país se transformou num laboratório de controle total, onde a lealdade ao líder valia mais que a própria vida. Kim Il-sung não se contentou em ser apenas um governante. Ele se transformou num deus político. O regime criou em torno dele um culto de adoração. Escolas, músicas, desfiles, templos, tudo exaltava o grande líder. Quando ele morreu, em 1994, o poder passou para seu filho, Kim Jong-il, e depois, em 2011, para seu neto, Kim Jong-un. 3 gerações de tiranos. Uma monarquia disfarçada de república socialista. As crianças crescem aprendendo que os Kims são pais amorosos e protetores do povo. Toda a casa deve exibir seus retratos e é obrigatório mantê-los limpos diariamente. Se um incêndio acontece, é esperado que a pessoa salve primeiro o retrato e só depois os filhos. Nas ruas, há estátuas gigantes, diante das quais todos devem se curvar. Esse culto à personalidade é a alma do regime. Ele substitui Deus por um homem. A fé, a adoração, a devoção. Tudo é redirecionado para a figura do líder. Mas esse tipo de idolatria não é novidade na história. A mesma estratégia foi usada por Stalin na União Soviética, por Mao Tse-tung na China e até por Fidel Castro em Cuba. Controlar o povo pela crença emocional na infalibilidade do líder. A diferença é que na Coreia do Norte, essa adoração se tornou hereditária e sagrada, quase como uma religião estatal. Oficialmente, a Coreia do Norte realiza eleições. Na prática, elas são uma farsa política. Há apenas um candidato por distrito,
sempre indicado pelo Partido dos Trabalhadores da Coreia. O voto é livre, mas é público. Rejeitar o candidato é praticamente um suicídio. E o resultado, todos os anos, é o mesmo: 100% de aprovação. Enquanto isso, o país não tem imprensa livre, não tem oposição, e toda a comunicação é rigidamente controlada. O governo monitora telefones, internet e até conversas presenciais. Nada escapa da vigilância estatal. A democracia, na Coreia do Norte, é uma palavra morta, usada apenas para manter a fachada de legitimidade. Mas o que realmente sustenta o regime não é ideologia, é medo. O medo está em todos os lugares, nas casas, nas escolas, nas fábricas. Delação é incentivada. Filhos são ensinados a denunciar os pais se ouvirem algo contra o líder. Quem comete qualquer ato considerado traição, uma piada, um comentário, uma dúvida, pode ser enviado para os campos de prisioneiros políticos, os temidos Kwanliso. Esses campos são lugares de horrores indescritíveis, trabalhos forçados, fome, tortura e execuções. E o castigo não recai apenas sobre o culpado, mas também sobre sua família inteira, por até 3 gerações. São punições coletivas criadas para extinguir até a memória da rebelião. Lá dentro, o ser humano deixa de ser pessoa. Vira apenas um número, um corpo que trabalha até morrer. Em meio a essa escuridão, o Evangelho é considerado o inimigo número 1 do regime. Porque onde há fé verdadeira, o medo perde o poder. A Coreia do Norte proíbe completamente o cristianismo. Bíblias são confiscadas, igrejas são demolidas e pastores são mortos. Cristãos são obrigados a viver escondidos. Muitos jamais se reúnem em grupo, oram sozinhos, em silêncio, com medo que as paredes tenham ouvidos. Ser pego com uma Bíblia é suficiente para ser torturado, preso ou executado. Relatórios da ONU e de organizações como Portas Abertas apontam que a Coreia do Norte é o país que mais persegue cristãos no mundo, há mais de 20 anos seguidos. Ainda assim, há vida espiritual ali. Há homens e mulheres que arriscam tudo para continuar crendo. Alguns se reúnem em cavernas, outros dentro de florestas, outros apenas sussurram um versículo antes de dormir. Eles sabem que podem morrer por isso, mas continuam, porque acreditam que nenhum regime pode aprisionar o Evangelho. O que acontece na Coreia do Norte é o extremo de um fenômeno que já vimos em outros lugares. Na China de Mao, milhões morreram em nome da Revolução Cultural. Na União Soviética, o Estado controlava até os pensamentos das pessoas, e quem discordava era enviado para a Sibéria. Em Cuba, a figura de Fidel se tornou o símbolo do socialismo eterno, e a liberdade individual foi sacrificada em nome do coletivo. Todos esses regimes compartilham o mesmo DNA, o controle total sobre a mente, o corpo e a fé das pessoas. A ideia de que o Estado é supremo e o indivíduo é descartável. Mas na Coreia do Norte, esse modelo atingiu o auge, uma ditadura que mistura ideologia, misticismo e medo, criando uma prisão invisível da qual quase ninguém consegue escapar. North Korea is an unimaginable country. There is only one channel on TV. There is no internet. We aren't free to sing, say, wear,
or think what we want. North Korea is the only country in the world that executes people for making unauthorized international phone calls. North Koreans are being terrorized today. When I was growing up in North Korea, I never saw anything about love stories between men and women. No books, no songs, no press, no movies about love stories. There's no Romeo and Juliet. Every story was propaganda to brainwash us about the Kim dictators. I was born in 1993, and I was abducted at birth, even before I knew the words freedom or human rights. My friend's mother publicly executed. Her crime? Watching a Hollywood movie. Expressing doubt about the greatness of the regime can get 3 generations of a family imprisoned or executed. When I was 4 years old, I was warned by my mother not to even whisper. The birds and mice couldn't hear me. My father died in China after he escaped North Korea. And I had to bury him at 3 a.m. in secret. I was 14 years old. I couldn't even cry. I was afraid to be sent back to North Korea. The day I escaped North Korea, I saw my mother raped. The rapist was a Chinese broker. He targeted me. I was 13 years old. There is a saying in North Korea, women are weak, but mothers are strong. My mother allowed herself to be raped in order to protect me. We walked across the Gobi Desert, following a compass. When they stopped working, we followed the stars to freedom. I felt only the stars were with us. People often ask me, how can we help North Koreans? There are many ways, but I would like to mention 3 for now. 1. Educate yourself so you can raise awareness about human crisis in North Korea. No humans deserve to be oppressed just because of their birthplace. We need to focus less on the regime and more on the people who are being forgotten. When I was crossing the Gobi Desert, scared of dying, I thought nobody in this world cared. It seemed that only the stars were with me. But you have listened to my story. You have cared. Thank you very much. A Coreia do Norte é uma ferida aberta no mapa do mundo moderno. Um lembrete de que o poder, quando não é limitado por verdade, justiça ou fé, se transforma em tirania. E ainda assim, mesmo ali, onde o evangelho é proibido e o nome de Deus é censurado, há esperança. Porque a verdade pode ser silenciada por um tempo, mas não destruída. A luz pode ser escondida, mas nunca apagada. Todo regime baseado no medo termina desmoronando sob o peso da sua própria mentira. E toda alma que escolhe crer, mesmo sob ameaça de morte, é uma prova viva de que a liberdade começa dentro do coração. A Coreia do Norte é o retrato de um povo aprisionado, mas também o testemunho silencioso de uma fé que resiste. Uma fé que lembra ao mundo que nenhum homem
pode ocupar o lugar de Deus.